Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso Armarinho Podcast. Para não perder nenhum episódio, não deixa de assinar o nosso canal, acionar as notificações, curte, compartilha e comenta o nosso conteúdo. Roda a vinheta! E hoje falando de redes sociais. Interessou? Então já sabe, né? Tem que fazer todo esse roteirinho aí que a Rita deu, né? Assina aqui o canal, aciona as notificações, curte a gente lá no Instagram, lá no Twitter e até Facebook a gente tem, né? Que a gente não aparece muito lá, não, né? a gente esquece. Mas hoje a nossa convidada, ela tem um pouquinho mais de domínio, a gente já vai pegar umas aulinhas aqui com ela. Estamos com a empreendedora e comunicadora digital. Vou falar aqui os termos que eu sei que ela gosta, Dina Carmona. Olha, eu tô assim impactada, porque eu sou fã dessas mulheres. Eu posso dizer, não vou falar de tempo, mas desde a faculdade eu vejo vocês assim trabalhando com comunicação. E sou uma grande admiradora, secreta talvez às vezes, mas de verdade. Eu vejo o quanto que vocês abriram, tá? De mata, vamos dizer assim, para chegar na nossa comunicação aqui. Hoje eu sou um fruto da faculdade de comunicação e vejo o trabalho de vocês já há muito tempo. Gente, a gente trouxe a Dina só para ela falar isso. Pode encerrar, Hidra. Encerrou. Muito obrigada, parabéns, Dina. Eu tô nervosa, gente. Mas olha, é muito bacana. Então eu vou começar por aí, Tá. porque é muito engraçado te ouvir. Obviamente tu és uma mulher mais jovem do que eu e a Rita, né? Aqui a Rita tá com uns bons 50, Rita? 50. Eu já tenho 52, tu és uma mulher bem mais Eu jovem. não vou falar a do que minha eu. idade, eu Não, sou não fale geração não. Z. Mas você é uma mulher mais jovem. Sim. Mas aí tem uma coisa geracional de que a gente começou a mexer em comunicação Sim. em outra época, com outros Sim. veículos, né? E que a gente está capinando nesse terreno que tu dominas, né? Entendi. Junto com outros tantos. Então, eu acho que esse Mas sabe que bate-bola eu é acho interessante. que comunicação é comunicação. Eu acho só que a gente só precisa tirar o dress code, muitas vezes que traz do jornalismo, da internet. O que é? Sabe como tu falas com a tua amiga no WhatsApp? Como tu és realmente? É isso que a gente tem que se desfazer e falar dessa forma no digital. Que As pra pessoas nós, que jornalistas, tem é muito difícil. E aí que barra na barreira da mentalidade, mas a comunicação é a mesma. Offline ou online. Só que é o quê? A forma de linguagem não é a coloquial, não é a muito, né, formal. É como você fala, é como você é. Eu gosto muito de ver algumas figuras que eu sigo, tipo Leandro Carnal. Ele é extremamente orgânico, sabe? Como é que aquele cara que é orgânico e tem gente tapando o umbigo com medo de inveja, gente? Não dá. A gente tem muito mais como utilizar o digital como megafone do que realmente se privar de achar que vão falar algo de ti, ou então, sabe, não condiz com a tua profissão. É isso que eu ouço muito. Ah, mas a minha profissão é muito séria, como é que eu vou estar no digital? Tu conversa com mulheres sobre isso. E elas trazem esse tipo de preocupação Muito. O que aconteceu? Eu fiz todo um rebrand da Dina, né? Eu comecei em 2010, olha só. Eu falo que era blogueirinha 1.0. E comecei como blogueiragem mesmo, né? Eu sempre gostei de moda, sempre fui aquela amiga. Vou pra um casamento, eu te arrumava. Mano, eu te fazia, sabe? Bora. Então, eu sempre gostei de moda. E aí, era essa blogueira e fiz um blog. Blogueira com blog. Com blog mesmo, blogspot, tá? Era o Quer Ser Fashion. E aí, eu fiz um trabalho de faculdade, na época até da Garotas Estúpidas, e eu fiquei encantada com essa questão de blog. Saí do trabalho e fiz o meu. Porque antes, na época, era bem fácil, não era aquela coisa de HTML. Tu te formaste em quê? Publicidade? E propaganda, na UNAMA. E aí, fiz esse trabalho e fiz o meu blog de forma de descompressão, sabe? Quando chega em casa e quer escrever. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha aquele contador. Aí, entrava lá 7 mil, 8 mil. Aí, eu falava pro meu marido, eu já era casada. Amor, tá errado isso aqui. 7 mil pessoas estão me visitando. É muita gente pra época. E aí, começou o burburinho na cidade. Sabe, na faculdade? Olha... Falei, gente, estão me assistindo mesmo, de verdade. E é muito incrível o poder que a internet tem, de ser muito rápida, né? E aí, comecei com um blog. E dessa forma, fiz a blogueiragem, né? Fiz look do dia, viagem. Só que chegou a pandemia. O que todo mundo fazia meio que nessa época, era o que né? funcionava. Porque imagina vocês que era uma terra muito inabitada a internet. O digital era aquela coisa...
sai daí, isso é futilidade. E olha só, eu apostei lá atrás, em 2010, hoje a gente tá em 2023, eu vivo e trabalho disso, então eu tive que ter muita coragem para permanecer, porque eu fui muito achincalhada. Hoje a profissão de blogueirinha, ela é criticada, né? Vocês avaliam há 10 anos atrás? Que tipo de crítica tu recebias? Nossa, Fútil. Mana, que eu era horrível, que eu não sabia me maquiar. Tá certo que eu não sabia me maquiar muito bem, mas eu me achava, entendeu? E aí as pessoas falavam que eu era ridícula, que eu... Só que eu falei, olha como é que é a mentalidade, né? Tudo é a formação do nosso interior tá forte pra gente realmente se comunicar. Eu falava assim na minha mente, mas ela nem me conhece, por que ela fala que eu sou ridícula? E aí, isso eu continuei. E muitas pessoas paravam por justamente que eu digo que a mulher paraense, ela tem um problema seríssimo de ligar pra opinião alheia, né? Ela se consome com o que o outro acha. E isso nunca foi um problema pra mim. E aí, eu continuei, eu falo que eu era meio Dory, continuei, né, fazendo a minha blogueiragem e veio a pandemia. Aí, eu fiquei muito louca, foi um deserto. Porque... vai acabar o mundo. Eu me lembro perfeitamente. Eu fiquei, foi o quê? 4 meses de isolamento em casa com a minha filha. Meu marido trabalha com obra. De imediato. 3, 4 meses, é. E isolada mesmo. E meu marido saía todos os dias para trabalhar. E virei um deserto que eu digo que hoje foi um chamado pro meu propósito. De pensar assim, caramba, o mundo vai acabar, né? A gente tá muitos questionamentos, muita tristeza, e eu vou continuar vendendo uma blusinha no provador, e isso me doía, sabe, como profissional. Na pandemia, eu fiz o Mulheres Fortes do Norte, que foi isso que me empoderou. Eu falei, caramba, eu moro no maior rio do mundo, na maior floresta, não tem muito potencial nisso? E paralelo a isso, eu tava lendo aquele livro, eu comecei a ler, sabe, encher minha cabeça e fazia curso online, fiquei louca. E aí... eu li aquele livro que é da Djamila, que é o Pequeno Manual Antirracista. E lá ela fala sobre as formas de opressão. Que a maioria das mulheres pretas não se reconhecem, né, como mulheres. E aí eu falei, caramba, aparência muito menos. A gente não consegue olhar a nossa opressão, porque a gente nem existe. Sempre se fala de diversidade, nunca da nortista. Nunca. E aí, isso foi uma indignação que já vinha comigo ao longo dos anos. Sempre trabalhei com marcas nacionais, internacionais. E elas falavam assim, pega lá um cocá e faz o teu skincare no banheiro. Eu falava, gente, mas eu não sou assim. Por que eu tenho que explicar o que é óbvio pra mim? Porque a gente não existe, né? Mas, ao mesmo tempo, a mulher paraense é extremamente vaidosa, extremamente um mercado consumidor incrível. A gente tem fast fashions aqui, que são as que mais vendem no Brasil. Assim como marcas de cosméticos também, né? Muito incríveis. A mulher paraense, ela compra um sapato para ir pro aniversário, né? Verdade? E elas não investem aqui em publicidade. Aí eu me perguntava, por quê, gente? Por que a gente é tão esquecido? Porque, assim, visibilidade. Porque chega a ser, além da xenofobia, a gente é invisível, né? A mulher paraense nortista não existe. E aí eu fiz o Mulheres Fortes do Norte. Comecei nesse meu rebrand. E eu costumo dizer que eu fiz muito noticiado. Eu falava para minhas seguidoras, eu não tô bem, eu não quero mais continuar fazendo isso, sabe? Fazer a o que tu blogueiragem pela blogueira. Então, eu noticiei todo o meu processo. Então, por isso que eu acho que pra quem me segue foi mais leve. Pra quem não me seguia, viu, o que essa blogueirinha agora tá falando de Amazônia, né? Aí teve esses buzz na linha. Mas eu acredito que é muito porque era essa imagem da blogueira, né? Da mulher que fazia moda, né? Tinha esse estereótipo, sim. Agora, Dina, o que eu percebo também é que nesse ramo, né, do digital, e que a gente tem muitos influenciadores, é que o que eu percebo também é que tem muita gente que encontra um formato, faz dinheiro com esse formato, ganha, não sei se faz dinheiro, mas ganha seguidores, e para ganhar dinheiro, a pessoa começa a vender tudo. Muita blusinha, muito sapatinho, né? O jogo do tigrinho. Cruzes. E aí, como é que a gente vai fazer essa peneirada assim mesmo, de que tem, né, excessivamente fútil, o que muitos, né, influenciadores, eles estão em todos os lugares, estão no norte, estão no nordeste, estão no sul, enfim, estão em todos os lugares, de alguém que traz, né, que aproxima, que está falando da sua intimidade, mas que tem conexão. Como é que tu, do que tu percebes, obviamente, desse mercado, mas como é que tu tentas,
né? Sim. Pagar os boletos sim, Diferenciar. pagar os boletos É sim, preciso. mas não tá mergulhado 100% nesse universo que às vezes é muito fútil. Essa pergunta é muito legal, por 2 motivos. Primeiro que eu sempre falo que na internet tem persona pra tudo. Hoje em dia eu não julgo essa pessoa. Ah, é fútil? Não sei, eu não sou a persona dela, entendeu? Porque tem público pra tudo. E tem 2 coisas. Ter engajamento não significa que você tem autoridade digital. Hoje tem engajamento pra tudo, assim, sabe? Ah, a pessoa faz aquele vlog da vida dela, então não é um conteúdo, é um reality show muitas vezes, é um conteúdo de humor, mas em contrapartida, o que acontece? Para eu estar tanto tempo no mercado, eu fui uma das primeiras influenciadoras daqui do Pará, a gente precisa dizer mais não do que sim, e as pessoas visam mais o sim comercial. E isso dói a nossa alma, porque a gente tem que pagar boleto. Só que como é que a gente mantém a constância da nossa marca? Porque a gente é um brand. E as pessoas não se enxergam assim. Então, se a partir do momento de hoje eu começar a vender da pizza, do não sei o quê, do chocolate, a minha comunidade, que é uma comunidade com mais formadores de opinião, que tem um lado crítico, vai falar, mas quem é a Dina? O que ela gosta? Não sei, ela faz publicidade, ela é uma vendedora online. Então, eu nunca fui por esse caminho. Tem valores que a gente tem que ter que são inegociáveis. Por exemplo, desde que eu comecei, eu trabalho muito com o meu valor da verdade. Eu chegava na loja, blogueirinha, e aí você chega lá, tem aquela grade de roupas. Dina, tem que usar isso aqui porque eu comprei toda a grade desse vestido. Eu não vou usar. E era um choque, assim. Muitas vezes fui julgada como, sei lá, essa aí se acha, é metida. Mas por quê? Eu falava, a minha seguidora sabe que eu não uso esse vestido. Se eu usar, eu estou extremamente caracterizada como... A verdade tem que estar... A verdade pra mim é um top, sabe? Qual a proposta mais indecente que tu já recebeu? Várias. Olha, ultimamente esse negócio de tigrinho, gente, era bem tentador pra quem paga boleto no Brasil. Mas assim, é não. Porque como é que eu vou avaliar o meu valor só pelo dinheiro, sabe? Olha só, uma escolha que eu poderia ter sido feita. E era assim, bombardeio. Era toda semana meu direct lotado com proposta de jogos. Além entendeu? do tigrinho, o que já te ofereceram? Não precisa citar a marca, quer dizer, se quiser até pode, mas... Eu acho que é muito isso que não só oferece, eu acho que eu vou fazer a pergunta contrária. O que não nos oferecem? Os nossos cachês são sucateados. Sabe? A gente, na verdade, muitas grandes marcas chegam aqui e acham que estão fazendo um favor pra gente. Mas quando eu falei em proposta indecente, eu estava me referindo um pouco a isso também. A gente estava isso é uma proposta indecente pra mim. O de respeito como nós profissionais, sabe? Que tu estavas falando que às vezes as pessoas perguntam qual a tua profissão e tu falas, mas tu trabalha Sim. com o quê, né? Fica aquela coisa assim. Sim. E ainda tem muito essa coisa de que a internet... É um hobby, que a pessoa Muito. é um complemento, né? da renda. Então, imagino que tipo de propostas assim chega. Querem trocar publi por pizza? Que tipo de proposta? Tudo que vocês imaginam. Então, tipo, desde na época que eu me ressignifiquei da pandemia, eu não faço, por exemplo, recebidos. Eu só faço recebido com quem tem propósito. Ou uma empreendedora que tá precisando, ou uma seguidora. Porque a primeira vez eu cheguei em casa, tinha, sei lá, 3 bolos... 2 pizzas, mora eu, meu marido e minha filha na época. E assim, uma comunicação que eu não sentia a minha verdade. Eu sou linda e maravilhosa, estou aqui recebendo muito porque só eu posso. Tô comendo essa fatia de bolo tipo, ela é é agressivo para um consumo consciente, assim, sabe? Eu chegar lá, tem 3 bolos para mim, pro meu... E aí, nossa, então, tipo assim, tem várias formas de eu te explicar isso, que é esse lado oposto. Oferece a gente coisas banais, achando que é só uma foto no feed, quando na verdade é todo um storytelling, um copyright que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar muito quem é comunicador. É isso que tá a questão. Você precisa entender de roteiro. O roteiro não é o mesmo de um roteiro publicitário. A gente chama de um roteiro escorregador, que começa alto e desce, que já acabou, sabe? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Hoje em dia, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Como é que eu vou fazer... conteúdo em troca de pizza. A gente não paga, pizza. Sabe? Mas o que eu acho que é o pior é isso, sabe? É sucatearem nossos cachês. Tem grandes marcas que, recentemente, bora aqui, vai passar 3 dias no hotel e R$1 por dia, não sei o quê. E aí, qual é o cachê? Nada. Produto. Não dá, sabe? E aí eu falo que isso tem que ser uma construção.
Desde a pessoa que é da agência, sabe? Todo esse Educar o mercado. educar o mercado. Porque eu não fiz, mas 2 fizeram, sabe? Então, é um mercado, como não tem legislação, não tem essa questão, né, que querem colocar na internet de realmente regulamentar, todo mundo faz o que quer. Pois é, e sobre isso, assim, muito recentemente teve um escândalo na Europa de uma influenciadora A Chiara, italiana, né? A Chiara, com milhões de seguidores e tudo mais, e que ela acabou se envolvendo, a gente não sabe se foi deliberado ou não, mas enfim, uma grande campanha de doação, e no final Não doava a nada. ONG, né, que ia receber, a entidade sem fins lucrativos que ia recebeu um percentual muito pequeno de uma campanha gigante em que ela e quem estava orquestrando tudo isso receberam. E se ficou essa grande discussão ética, né? Até que ponto... Eu acho que o jogo do Tigrinho, porque quando ele explodiu e o que eu percebi é que foram as pessoas pequenas, talvez, da internet, né? Sem menosprezar quem tem... até porque eles têm muitos seguidores, mas ainda assim parece que eram influenciadores com potencial menor, né? Talvez de áreas... Não, super engajados, amiga. Altíssimas audiências eles pegavam também. Mas, por exemplo, alguns como o Carlinhos Maia, ele não foi preso. É isso que eu tô falando. Sim. Alguns não foram presos. Foi seletivo, né? E aí, essa prisão, ela foi de um grupo menor, talvez com menos advogados e com menos equipe e tudo mais. E aí, esse questionamento ético, entendeu? De que o que eu vi, aí vou citar novamente ele, porque é super público que ele colocou, e que ele disse assim, não, eu anunciei, mas eu não sou responsável. Eu não sou responsável, compra né? quem quer. Como assim? É muito Você sério, né? constrói uma carreira nesse veículo digital, Influenciando nessa rede, as pessoas. influenciando as pessoas, e quando acontece algo assim, você não é responsável por isso? E isso vale para tantas coisas, né? Para uma dieta, para uma dieta, né? Para uma medicação. Tem vários também exemplos de influenciadores. Cabelo. Influenciadoras, né? Que não são nutricionistas ou nutrólogas e que vendem dietas e tudo mais. Como isso é discutido entre vocês que trabalham com esse digital de forma responsável, quando a gente tem um mercado também que tem várias figuras que estão se lixando, querem sim só ganhar dinheiro. E eu ainda vou colocar um adendo também, né, para nossa realidade. O que tem de gente fazendo marketing verde de Amazônia e às vezes nunca nem pisaram aqui. E nem convidam a gente pro debate. Preciso dizer. Então, com relação a isso, só vai piorar. Eu te confesso, até 2025. Nossa, gente, isso pra mim é loucura total, assim, sabe? Nunca nem pisaram, tem grandes campanhas, né? Eu mesmo vivo rebatendo campanhas, assim, megalomaníacas. Lembra daquele que jogou sementes do avião? Que foi de um banco digital. E eles simplesmente gastaram muito dinheiro com um baú de sementes e o paraquedista jogou no ar para reflorestar a Amazônia. Agora, com que critério, né, de reflorestamento, de solo? Não vi nada disso, graças a Deus. Mas, assim, fez um sucesso na internet. Esse conteúdo não chegou até mim. Amiga, eu até fiz um reaction disso. Fez um sucesso na internet. Então, assim, o marketing, desde que é marketing, eu que trabalho com publicidade, tem esses pormenores, não é verdade? Desse produto do cabelo. Cabe o quê? Saber quem você segue. Hoje em dia é muito complicado, porque a população brasileira não tem acesso à educação financeira, né? E muito menos a essa educação midiática, de crivar o que realmente é verdade, o que eu realmente vou me influenciar. Porque é muito tentador tu olhar aquela pessoa tá numa casa imensa, numa A gente não mansão. transfere essa responsabilidade só para aquele seguidor que exatamente não tem essa informação. E aí se vem até essa questão mesmo da legislação, de que a partir do momento que você tem uma audiência, seja ela de 5, 10, né? Você precisa ter alguma responsabilidade. Eu sou a favor, sabia? Mas eu só não sei como funcionaria com a rapidez da internet. A nossa justiça é lenta. Como é que eu vou fazer uma ação aqui e a audiência ser daqui a 3 anos? Já rolou outras coisas, entendeu? Então, tipo, eu acho que tem que ser criada uma regulamentação mais ativa. Não sei se seria aqueles órgãos de acordo, sabe? Tipo, olha, pelo menos vem aqui, tu tem uma responsabilidade séria.
Não sei, mas assim, tem que haver um caminho. Porque isso é bom para quem tá plausível. fazendo um trabalho bacana. É bom para quem faz um trabalho Porque no bacana. final das contas, todo mundo fica concorrendo com todo mundo e no mercado desregulamentado, quem segue algum tipo de critério acaba tendo desvantagens competitivas, inclusive, né? Total. Com a figura que é mau caráter, é antiética, enfim. Então, mas vocês não acham que acontece em todos os mercados? Todos. Mas o de vocês agora parece que ele é mais tem mais a virulento, vitrine, né? Tem Ele mais, tá mais tem virulento. mais assim, a lupa de realmente ver o que acontece, né? Mas é muito complicado, porque eu sempre digo assim, tem público pra tudo. Tem público pra tudo. Eu vou te dizer uma coisa que eu tava outro dia desse, na rede vizinha, que é o TikTok. Tem um público que só cresce de mulheres de presidiárias. Tem verdadeiros vlogs com milhões de visualizações. Como é que elas vão? Como é que elas se arrumam? Como é que elas levam a canja? Tudo e assim, explodiu. 200 mil seguidores, né? É, Uma famosa. nossa, tem de 1 milhão views. E eu falo, gente, olha como tem público pra tudo. E aí falaram que, né, as outras mulheres se identificam. Em contrapartida, as presas não tem nem visita, né? As mulheres presas. Então, é muito louco essa questão de você selecionar no algoritmo o que você quer ver. Tu mesmo começaste. Chega pra mim essas pessoas que têm engajamento, mas eu não quero ver. Como é que chega pra ti? O robozinho é muito inteligente, né? Então tem essa questão midiática de ter muito engajamento, mas com que autoridade, com que responsabilidade? E eu acho que isso tem que ter uma saída. Eu não sei te explicar qual, mas eu acho que a sociedade pede mais compromisso, mais responsabilidade. E isso banaliza a nossa profissão, né? Quando fala, é influenciadora. Nossa, já vem aquele estereótipo, assim, para acabar com o que a gente faz. Dina, como é viver, ter digamos assim, viver, como é que eu vou construir essa pergunta? Viver sob a ditadura do algoritmo, de alguma forma, né? Porque eu percebo que às vezes vocês reclamam, Sim. Que esse ele não tá conteúdo não foi entregando, entregue, ou quando a rede começa a funcionar de um jeito, o algoritmo vai e muda para outras regras, e são regras que não são tão claras, né? Vamos deixar muito claro que a gente vive tentando também dar Dar o guisa né? para que as pessoas possam nos seguir nas redes, possam curtir o nosso A canalzinho. Meta é uma empresa muito pouco transparente quanto ao que as regras, como é que funciona o jogo, né? E aí, amiga. de repente muda. Como é isso? Eu vou te falar até por experiência própria de uma mulher no puerpério, 2 meses, criando conteúdo. Não é fácil, porque assim, a gente precisa do engajamento para entregar para cliente, para continuar a nossa autoridade. E como é que a gente faz isso? Com constância. Então, às vezes, muito burnout de criador de conteúdo, porque a gente não para, a nossa mente tá inquieta, sabe? Eu, por exemplo, voltei a trabalhar com 30 dias. Mas isso, assim, gosto do que eu faço, gosto que eu faço. Se mas estivesse numa outra empresa, terias a tua licença maternidade. Teria, mas, Dona assim, da tua própria empresa digital, isso não aconteceu. Não tô romantizando, mas assim, é uma realidade, sabe? E aí, o que eu vejo? Se eu passo um pouco de tempo sem ter aqueles meus vídeos mais virais, meus vídeos que realmente engajam, a minha audiência vai pro chão, aí o algoritmo vem, não entrega, tá entendendo? Então é uma roleta que ela não pode parar. E isso é muito doloroso para quem cria. E não vem esse lado. Como cuida da saúde mental de quem cria? Isso para mim é primordial. Como é que tu cuida da tua saúde mental, já que tu tá terapia, aí nesse... quem puder, tem outras, assim, acaba pessoas gastando dinheiro com outras coisas, mas terapia me ajudou muito. Ao longo da minha vida eu sempre fiz, tá em dia. Espiritualidade, independente do que você creia, você tem que entender que tá lá com uma missão, com um propósito para ajudar alguém, para servir. A questão da internet, do digital, é muito mais sobre servir do que receber. A pessoa que chega no digital e quer, tantos likes, porque eu sou isso, tá tudo errado. Tu tem que dar muito conteúdo para aquela pessoa te dar o like, sabe? Então, espiritualidade, aprender a servir, aprender a ouvir, sabe? Eu costumo dizer que não é que eu sou uma fofoqueira, eu sou uma atenciosa digital. Tô no shopping, eu tô atenta ao que tá acontecendo nos movimentos, sabe? Eu gosto, às vezes, de sentar sozinha no café,
tá olhando o que tá acontecendo. Então, isso é uma saúde mental. Quando você olha muito para dentro, você tá forte internamente, você consegue aguentar os haters, porque tem, né? E um cancelamento, gente, ninguém tá preparado. Dói. Dói muito. E Como tu lidas com os haters? Porque eles têm eu todos já passei os... por uns 2 cancelamentos, assim, cancelamentos que eu falo, essa onda de bipolaridade, né, de que teve no Brasil com relação A a política. A e B, e foi bem pesado, não vou mentir, fiquei com pânico de sair Tu da foste minha uma das casa. pouquíssimas, né? Produtoras de conteúdo, comunicadoras digitais aqui, que eu imagino, né? E assim, eu acho bacana que a gente fale sobre isso, porque na época eu te elogiei publicamente, é bacana sacramentar isso, e que tu te posicionaste politicamente. Isso deve vir da tua trajetória, a gente queria, né, obviamente, Sim. tocar nisso, mas tu chegaste lá e te posicionaste. Né? Não Sim. ficou meio que fingindo, né? Tapando o sol com a peneira. Não, tu falaste aqui, eu voto 13. E aí tu te posicionaste naquele momento, no momento, né, de muito Dessa conflito, dessa polarização política. né? Mas Tu sofri, foste viu, lá. amiga? Pois é. Não Mas, foi fácil. mas isso não deixa de ser admirável, né? Mas assim, eu confesso pra vocês que por eu ter meus pais, né, sempre nesse cunho político, vindo de uma família assim, sofri uma violência muito brusca com 4 anos de idade. Então, tipo, isso faz parte do meu histórico. Mas em contrapartida, eu nunca vi no cenário do Brasil, sempre me posicionei, sabe, Adelaide? E na verdade, nunca tinha visto essa agressividade. Não interessava o que você falasse. Você era massacrada, sabe? De me ameaçarem de saber onde é que estava minha filha, onde eu morava, que eu ia ser atropelada. Grave. Nossa, que De grave. falar, me dá vontade de chorar. Publicamente, te mandavam isso por mensagens Por diretas? mensagens diretas. Eu cheguei até a ter uma audiência com uma pessoa que me ameaçava diariamente. É muito pesado, gente. Olha, até me arrepio. Não foi um período fácil pra mim. Fiquei com muito pânico por essas ameaças. E a pessoa, quando eu fui pra audiência, nem me conhecia. Ela fazia por puro esporte de ameaçar. Tipo assim, é essa menina que é do Instagram? Ela tinha prazer de fazer isso. E eu chorei, assim, copiosamente, porque é um prazer de acabar com o teu psicológico, sabe? E era diariamente. Eu bloqueava e vinha outro. Então, tipo assim, eu fiquei muito mal. Não, assim, é uma coisa que eu falo assim, que mundo nós fomos, né, realmente direcionar. Então, a internet tem disso e não é fácil. E tu já foste, como tu falaste, isso deve ter te ativado alguns gatilhos muito fortes aí, né? Porque tua vida e foi assim, marcada por uma tragédia. Foi marcada por uma tragédia. Eu ressignifiquei essa tragédia, porque ao longo da minha vida, até a pandemia, eu não falava da minha tragédia. Eu tenho marcas da tragédia. Eu peguei um tiro com 4 anos. É muito bárbaro você lidar com isso quando você é criança. Vamos organizar. Vamos lá. Mas é primeiro, triste, assim, bacana sabe? que tu fales quem era o teu pai, quem é a tua mãe, para que as pessoas possam entender. Tá. Né? Eu O que tenho aconteceu. muito orgulho da minha história, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia falar. Por me causar muita dor mesmo, sabe aquela coisa que eu tenho que ser forte, eu tenho que continuar. A minha mãe, coitada, tinha 27 anos, com 3 filhos, quando meu pai faleceu. Meu pai era deputado estadual, constituinte, foi um deputado assassinado na porta de casa. A gente entrava no edifício e ele foi brutalmente assassinado com 8 tiros na cabeça e um dos tiros pegou na minha perna. Então, é um trauma que não tem como esquecer. Eu hoje, se eu falar, me dá vontade de chorar. Mas depois eu ressignifiquei esse trauma. Quando me ressignifiquei com a minha autoridade, quando eu consegui entender a minha real identidade, que foi como influenciadora, defender a Amazônia, a invisibilidade das mulheres nortistas. Eu ressignifiquei toda a minha dor nessa causa. Até então, tu não tratava desse assunto. Nunca. Era se tu falasse fosse... pra mim, eu mudava, tipo assim, amigos meus próximos não sabiam da minha história, assim, em profundidade. Porque eu nunca tocava nesse assunto. E hoje em dia eu fico muito feliz de tocar nas minhas palestras, de falar que foi, assim, uma longa jornada de autoconhecimento. E não é fácil, assim, de se a terapia revisitar. Te ajudou com isso? Total. Porque tem algumas...
gatilhos que não saem, né? Vem sempre assim, né? Quando a gente tem alguma situação, ou, por exemplo, eu não consigo ver arma, é muito doloroso. Tipo, eu consigo imaginar a dor da filha da Marielle, por exemplo, sabe? Na alma. Assim, é muito dolorido para uma criança. Por que o meu pai? Por que aconteceu isso comigo? Por que comigo? Sabe? E ao longo dessa trajetória tem todo um contexto. A minha mãe ficou muito triste. A minha mãe também ressignificou a dor dela, com 3 filhos para criar. A gente foi morar com meus avós. Então... A tua mãe depois foi uma mulher que ocupou cargos também políticos. Que sofreu violência. A gente tem falado muito sobre isso, de mulheres violência que ocupam... política, de né? violência política. E a tua mãe, numa era pré-internet, a tua mãe sofreu muita violência política, né? Total, e continuavam as ameaças, eu falava, meu Deus, a minha mãe é maluca, a gente já perdeu meu pai, que eu vou perder minha mãe agora, e a gente sabe, você viver assim em estado de nervos, não é, e aí eu nunca fiz dessa minha história uma bandeira. Quando eu comecei a falar de Amazônia, eu fui muito julgada, quem é essa menina pra falar disso? Aí quando conhecem a minha história, falo, opa, essa aí já sentiu na pele, literalmente, sabe? Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, ressignifiquei minhas dores, falo muito orgulho da minha mãe e do meu pai. Se eu tô aqui justamente é por essa criação, por esses valores e principalmente nessa defesa, sabe, de Amazônia. Meu pai era um verdadeiro influenciador, ele naquela época dos anos 80, ele reunia pessoas assim, em Pixuna, Paragominas, grandes, para realmente lutar contra essas atrocidades que acontecem, né? E é tão real até hoje, né, a luta dele. Então, eu tenho muito orgulho disso. Essa trajetória, não consigo me desvencilhar, né, dessa questão. E não deve, não, né? Eu acho que isso é uma verdade. Isso é uma verdade, como eu falei lá no início. Eu trabalho com verdade. Ao mesmo tempo que eu sofri, eu fortaleci muito a minha comunidade, sabe? Então, foi nesse sentido profissional muito antagônico, mas não é fácil, assim, tanto de mercado, você entrar nessa questão, mas é doloroso. Perdeste clientes? Muitos. Por causa desse posicionamento? Ai, eu nunca falei disso, gente. Mas sim. Bastante. O que eles alegavam? Não alegavam nada, é uma cortina, né? Só saíam de cena. Só saíam de cena. Ganhou novos? O que tu ganhaste? O que tu acha que foi importante ter te posicionado? Amiga, eu acho que o mais importante é... Tudo na vida é crescimento. Eu digo que nada acontece na tua vida à toa, né? Então, eu acho que hoje em dia eu sei muito bem onde eu quero chegar, sabe? Porque eu já peguei muita porrada, não só dessas, como eu já peguei ao longo da minha vida. Como eu falo, ressignificar a perda do meu pai... Hoje, meu pai fez 35 anos de falecido ano passado. Ele morreu dia 6 de dezembro de 88. É muito forte. Então, a gente não tem como crescer na vida sem olhar para nossas raízes, nossa ancestralidade. Eu sempre falo que a questão dos indígenas, eles são tão fortes porque eles conhecem as gerações e gerações. E muitas das vezes a gente não sabe quem é nosso bisavô. Então, eu busco me ressignificar com a história da minha mãe e do meu pai. E continuar dessa forma que eu falo atual, sabe? Porque a luta é a mesma. Já pensaste em entrar pra política? Não. Porque tá no sangue, não, gente, eu fujo. Já foste convidada? Teu campo político é outro. Meu campo político é outro, sabe? Eu acho que se eu te fosse... Já foi convidada? Essa pergunta é boa. Já, várias vezes. Nossa, mas eu deixo com a minha mãe, talvez com o meu irmão menor. Nós somos 3 filhos. A mais velha, a Renata, eu, Dina. Inclusive, o meu nome é muito interessante, meu nome. Dina é em nome da guerrilheira do Araguaia, que aconteceu aqui próximo a Marabá. Meu nome era pra ser Roberta. Eu conto essa história nas minhas palestras. E ele... Roberta é muito careta. Ele olhou pra mim na maternidade e falou assim mesmo, essa minha filha é diferente. E aí, caladinho, registrou Dina. Meu nome era Renata e Roberta, e João, que é o nome dele, pro meu irmão. Quando ele chegou, a minha mãe tava tudo bordado, Roberta. Aí ele, não é Roberta, esquece esse nome, é Dina. A minha mãe, tu é louco! Não, ele tava lendo o livro da Guerrilheira do Araguaia, né, que é a Dina. E aí ele falava que eu era a filha que ia aparecer na televisão. Coincidência ou não, a minha mãe é formada em Direito, meu pai, meus tios todos, meus irmãos, eu sou a única que fiz publicidade. E de vez em quando apareço na televisão. É muito incrível, né, isso. Então, tipo, ele falava que é o meu nome de marketing, assim. E ele mudou completamente na maternidade.
Agora, a gente falava antes que tu és a irmã do meio, e a irmã do meio é esquecida. Fala um pouco sobre Já tratei isso também na terapia. É incrível. Inclusive, se você tem filho do meio, cuidem dos filhos do meio, tá? Porque assim, primeira coisa, né? A gente herda todas as roupas. A gente não tem gosto pessoal. Mana, da minha roupa era o que dava pra garantir da minha irmã. Né? Então, quando eu falo assim, Gina, tu vai em brechó, tu não tem preconceito, eu falei, a minha vida inteira foi usar a roupa dos outros, então eu não tenho problema nenhum com isso. Não, salve o brechó. Amamos brechó. Não, porque falam assim, aqui. Tem pessoas que têm esse preconceito de usar roupa usada. Eu falei, gente, a minha vida inteira eu usei roupa usada, herdada da minha irmã. Como é que eu vou ter preconceito? E 2, eu digo que foi uma trajetória, sabe, meninas? Por quê? A filha do meio é esquecida. Mãe, te amo, não tô, já tá tudo certo. Mas é assim, eu fiz teatro, eu fiz balé, eu fazia tudo pra aparecer. Mas eu sabia que era pra chamar a atenção da minha mãe, né, e da minha avó, que era o que me criavam. Mas hoje eu vejo que Deus treina a gente pra onde quer chegar. Olha só, eu fiz um grande treino pra ser influenciadora. Porque fiz teatro, fiz dança, fiz tudo que era de comunicação, justamente pra treinar pra fazer o que eu faço hoje. Eu vejo dessa forma, sabe? Todos os conhecimentos, né? Convergência para fazer o que eu faço. Como é que tu te enxerga daqui a, por exemplo, 10 anos? Né? Que conteúdo tu queres, essa autoridade, tu queres migrar, ou tu queres te firmar mesmo como essa grande autoridade, falando também sobre a Amazônia, trazendo um pouco mais de leveza, talvez, nesse assunto nas redes, falando dessa coisa, desse empoderamento feminino. Como é que tu te imagina nesse futuro? Então, eu me imagino, eu acho que quando eu me ressignifiquei, veio muito essa questão se fala muito de propósito, né, de missão, mas eu acho que realmente quando você encontra o seu eixo nos astros, tudo faz sentido. E eu acho que a gente ainda tem muito caminho para para abrir sobre a invisibilidade da mulher nortista. E eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que ainda falam disso, falam de Amazônia com essa coisa, né, da gastronomia, do turismo, que é incrível. Mas assim, a gente realmente, como eu falo, a maior riqueza para mim da Amazônia somos nós, né? Que é o ribeirinho, que é a pessoa que realmente tem esses saberes ancestrais. Eu viajo muito, quando eu fiz o Mulheres Fortes do Norte, eu fiz esse movimento, tenho muito orgulho que hoje, na geolocalização lá do Instagram, é 100% Pará. Então, não tem São Paulo, Rio de Janeiro, como a maioria, sabe? Belém, Ananindeua, Castanhal, Santarém, e muda para Marabá, porque eu fiz esse movimento interno no estado, por amar realmente o que eu faço. E aí, o que eu acho? A gente precisa se conhecer mais, né? O paraense vai 50 vezes para Fortaleza e nunca foi para um Alter do Chão, por exemplo, que é um paraíso. E a gente só conhece, a gente só ama o que a gente conhece. Então, quando eu falo assim mesmo, já foste no Combu? Não tem, né? E eu preciso passar, eu acho que essa mensagem, sabe? De verdade, para resgate da real identidade dessas mulheres nortistas, que eu costumo dizer que tem uma baixíssima autoestima. Eu lido com mulheres, assim, 100% do meu tempo, e eu vejo o quanto elas precisam ter esse acolhimento de falar, caramba, eu também passo pela mesma coisa que tu. Todo mundo acha essas lutas muito individuais, assim, tipo, eu olhar para vocês duas mulheres que eu admiro, e não acreditar que tem... A gente estava falando aqui antes dos Paranauês, que vocês têm que fazer, que isso aqui também é um hobby legal, mas que é um hobby que tem que, né, vocês lutam em prol... E a gente não imagina isso, a gente acha ver vocês chiquérrimas, mulheres fortes do norte, né? Mas somos fortes, nesse sentido sim. Mas eu nunca... Gente, não sou só eu que passo, sabe? Porque na produção do conteúdo, né? Na produção do conteúdo. A gente falava sobre isso, das dificuldades, obviamente, de produzir alguma coisa e furar, às vezes, a bolha, né? Você levar que outras pessoas vejam a tua entrevista, vejam uma entrevista que a gente fez, né? Entrevistamos muito recentemente o Daniel Nardim, a Carmen Foro, que a gente possa levar essa entrevista para outros lugares. Realmente não é fácil, porque a internet tem de tudo para todo mundo. Tem, é isso que tu falaste, tem todo tipo de audiência. A gente só não é a persona. A gente quer encontrar essa nossa audiência para que, né, ela fique mais próxima. Eu acho que é a dificuldade de todo mundo que está, né, nesse ciclo. Já fizeste alguma vez um detox das redes? Já. Já? Faço vários. Inclusive, hoje, eu consigo desvencilhar o trabalho da internet. Por exemplo, horário comercial, eu não pego mais depois das 8, sabe? Fico com meus filhos, assim, com qualidade mesmo de tempo. Domingo... sábado à tarde, nem pensar.
sabe? Então, eu tenho esses detoxes, mas também já fiz detoxes mais longos. É necessário. Porque como a gente não para, né, dessa conexão, eu já consigo... Mas demorou, viu? Pra realmente desconectar, tipo, 7 horas. Tanto que meus clientes já sabem. Olha, a Dina dorme cedo. E aí, quando... Rai? Quando dá 5h30, eu tô respondendo a galera. Gente, A Rai é a minha que trabalha comigo. E aí eu falo, olha, não reparem. Eu durmo cedo, desligo o celular cedo, mas acordo cedo também. Então, 6 horas, quando eu vou arrumar minha filha, eu tô respondendo mensagem. Gente, é isso. Olha, isso aqui. Responde quando tu dá. Então, e como tá essa fase mãe de novo, né? menos Segundo doida, filho, né, gente? Como A gente é menos doida, segundo filho. Eu falo, eu tô uma maior defensora, assim, da bandeira. Tenha o segundo filho. Porque o primeiro, ele tira a nossa, né, nosso eu. A gente acaba, assim, pensando naquele puerpério. Nunca mais eu vou ter minha vida de volta, meu tempo. Aquela questão, até mesmo da mulher, como mulher. Já o segundo, tu já sabe tudo que vai vir, sabe? Já sabe o caminho que tu vai ter que percorrer. E tu aproveita, assim, cada segundo, sabe? Tipo, ai, não dormi. Ai, é muito fofinho ter um bebê em casa. Porque a gente já sabe que vai passar, que vai passar rápido. Né? Quando tu vê a minha filha que tá com 9 anos, já tá se achando pré-adolescente. Calma, tempo, sabe? Então, tipo assim, é mais tranquilo, mas não menos desafiador, tá? Tu controla um pouquinho as redes sociais dela? Como é que a mãe que trabalha com isso cuida dessa filha? Casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Ela não tem internet. Das amigas todas têm celular, TikTok. Ela não tem nada. E assim, inclusive, já recebi de marcas, né? Pra ela ter Instagram, pra fazer campanhas. Não tem. Não tem absolutamente nada. Primeiro que eu acho que é um trabalho, sim. E é muito desgastante pra uma criança tá fazendo foto, tá fazendo... A Dinorah, quando aparece nas minhas redes, é porque ela quer. E é o jeito dela, sabe? Como brincadeira. Tá gravando, tá dançando, mas assim... É aquele 1 segundo da vida inteira. Mas assim, ela não tem celular, ela não tem TikTok, ela não tem Instagram, ela não tem absolutamente nada. Inclusive, não tem WhatsApp, as amiguinhas dela... Pegar meu celular, tá cheio de amiguinha. Dinorah! Tudo eu supervisionando. Opa, não tô com a Dinorah agora. Porque todas têm o seu celular e ela não tem. Com quantos anos a Dinorah vai ter o celular? Ela já tá pedindo, né? Já, mana, essa pergunta é difícil. Eu vou pensar ainda, porque eu acho que conteúdos pra deixar solto a criança não estão preparados. E ela deve pedir o tempo todo, não pede o celular? Pede, mas assim, ela pega mais o celular dia de domingo. Eu sou bem chata com isso. Bem chata mesmo. Eu sou bem... Mãe chata, né? Com relação à internet. Né? Pode ser a mãe mais cuidadosa. Porque eu acho que o que acontece? A gente que é adulto tem uma ansiedade e gatilhos dessa aprovação social. Avalie uma criança, né? Pra ter. Tantas. Por exemplo, as amigas têm canais. Se inscreve no meu canal, eu tenho. Não tem que ter essa preocupação hoje, sabe? Com o número de pessoas que estão inscritas. Não é isso que eu quero. Então eu falo sempre pro meu marido, assim, amor, tá na hora da gente levar a Dinorah pro mato. Tipo, tira o celular mesmo, sabe? Tipo, então... Muito recentemente eu vi uma matéria que fala que alguns países também da Europa, acabei citando aquela influenciadora, e que hoje nas escolas eles tiraram todos os smartphones dos alunos, né, deram um modelo muito antigo, que na verdade só liga e recebe, para que não perca a conexão, né, para que eles possam viver. E aí a gente está falando de crianças de 9, 10 anos, e até alguns já adolescentes, 14 anos, e que eles possam viver um pouco mais do que, por exemplo, a minha geração. Tu já pegaste aí um pouquinho, né? Já pegaste lá, um pouquinho cá. A gente foi adolescente a minha geração, numa época que não tinha internet. É uma fase muito transitória. E eu vejo que a internet causa, assim, ansiedade, né? A gente que é adulto não fica viciado, tipo, quando vê, passou 2 horas... É viciante. Avalie para uma criança que não sabe nem, né, o que é o discernimento do tempo. Vai passar o dia inteiro. E aí não consegue mais ter vida social se não for no celular. Lógico que, assim, eu tô sendo uma monge. Não tô dizendo que a minha filha não pega, mas, assim, é uma luta minha, sabe? Diária.
A menina que, né, sempre gostou de moda e tal, chegou aqui belíssima. Na hora que a gente fizer as fotinhas, vocês vão ver o look que ela tá toda bonita, mas nas redes ela tá sempre muito incrível, né? Ela tem, né, Neto Navarro também, eu sei que é esse parceiro. Meu Tu ainda és vida. super ligada com moda? Tu acha Super. que isso também é uma coisa super importante? Isso também é uma coisa que é muito legal da gente falar. Ligam muito moda com futilidade, né? E moda não é isso. Então, o que a gente fez? Um trabalho, eu e o Neto, foi um encontro, assim, do universo. O Neto é incrível. Ele é o meu style. Eu nem penso mais no meu HD, sabe? Já falo, Neto, hoje eu tenho... Inclusive, ele que me vestiu, tá, amigo? Aceitou, né? Aqui, Tu arrasou. Veste a gente, Créditos né? aqui. Tu também. Olha, Diz que a gente Neto. tem que vestir, por favor. E ele tá em Portugal, Ajuda a gente. mana, 4 tô horas de ligada. diferença, mas tá ligado. E aí, o que acontece? A gente, nesse propósito de quando eu me ressignifiquei, fiz o rebrand, a gente sempre vê o lado da nortista, aquela coisa muito caricata, né? A chita sendo usada daquela forma, então a gente pegou e ressignificou vários editoriais. Já fiz roupa de Meriti, já fiz roupa de, sabe, nós somos o maior produtor, né, essa rapideira, né, que faz o ar carinhoso pra que é daqui, não tem aquela máxima que, tudo daqui não presta, que, né, corta isso da vida de vocês. Então eu trago esse visual mais simbólico, muitas das vezes, pra falar esse questionamento, que coisa legal que ela tá usando, então gostei, não gostei, feio, bonito, mas pelo menos a pessoa pensou, sabe? Isso tudo é muito pensado. Danada, né? E vocês já viram, fala bastante. Então aproveitem, sigam essa bonita nas redes sociais, sigam lá no Instagram. Além do Instagram, tu tá por onde? Mana, eu tô me divertindo no TikTok. É meio descompressão lá, sabe? Eu gravo como eu quero, faço reaction. Tô gostando. É uma internet mais raiz, sabe? Mas assim, porque... O que acontece? A gente tá passando por uma questão transitória, né? A geração Z vai ser a maior parte consumidora e que dita o mercado. Então, eles são... Eu até falo, a Rai, a geração Z que trabalha comigo. Eu vou, bato foto, a Rai bate uma foto de um quadro e posta. Eu falo, Rai... Minimalistas, né? Eu falo... Vai no feed da Rai e deve ter só 3 fotos, assim, é isso, Rai? Tu quer que eu bata uma foto? Deixa a Rai aparecer? Vem cá, Rai, vem aqui. Rai aparece, que a Rai é meu braço direito. Vem aqui. Tá vem aqui aqui de noite, né, que Rai? Bem aqui. Olha aqui a Rai. Geração Z, né? Olha aí. Rai. Discretíssima nas postagens. Só um quadro. Não, a gente foi agora no palácio, eu falei, Rai, vem aqui que eu vou bater uma foto tua lá. Não, obrigada. O quê? Vai morrer de vergonha, então, de aparecer hoje aqui. Gente, essa geração é assim, amiga. Então, dentro da minha equipe, eu trago muito essa novidade, porque a gente precisa estar se renovando. Não tem que ter essa briga de tecnologia e de geração, a gente tem que entender e se adaptar. Então, a nossa geração é mais barroca? Não, muita informação? Eu não digo que é barroco, eu digo que a gente precisa estar de acordo com... se reinventando. E muitas das vezes é esse dress code que a gente não se desfaz, entendeu? Na internet. A gente quer aquela fórmula, só que aquela fórmula daqui a um tempo não vai funcionar. E o TikTok tá me trazendo essa leveza de eu fazer vídeo da minha casa, sabe? E eu tô gostando. Porque tu fica lá, quando tu vê, passou um tempão, tu viste tudo sobre como fazer receitas e tu não vai fazer uma receita, né? Gina, qual é o limite da privacidade para uma pessoa que trabalha com com a internet da maneira como tu trabalha? O que você guarda? Porque a impressão que a gente tem é que, às vezes, os influenciadores, tudo deles é público. Tudo Mas tu consegue... Essa é a ideia que a gente passa, mas é tudo editado, né? Eu, por exemplo, mostro a minha realidade, eu não mostro a minha intimidade. Mostro meu marido, mostro meus filhos, mas nunca a minha intimidade. De expor, hoje eu briguei com meu marido. Não existe isso, né? Mesmo nos nossos perrengues. Mostro vulnerabilidade, mas não mostro aquela coisa sangrenta de... Ainda tem espaço para guardar coisas. Total! Eu sou uma grande defensora da internet, porque tudo na minha vida eu consegui através da internet. Viagem, amigos também, muitos amigos, muitos conhecidos. E as pessoas vampirizam essa questão da intimidade. Achar que, eu não tenho tempo. Mas assim, é um megafone pro teu trabalho. Não tem tempo como. É só você realmente roteirizar no sentido de o que você quer passar, sabe? Ainda tem muito preconceito em relação ao trabalho da internet, é isso? Eu acho que hoje já melhorou bastante, porque as pessoas que estão começando a trabalhar nas suas empresas, né? E aí vem que, caramba, isso não é fácil, né? Criar um roteiro, faz aí um Reels. Demora.
E aí, então, as pessoas estão começando a dar mais valor, justamente por estarem olhando com outros olhos, metendo a mão na massa um pouco e compreendendo. Legal que essa menina faz, hein? Constância. Sabe fazer, Sabe né? fazer. Não é fácil, tá viralizando. O que mais tu falas aqui, uma palavra que tu tem repetido bastante, é constância. É porque é o grande calcanhar de Aquiles da internet, do digital. De nada adianta tu tá... Ai, essa semana eu vou bombar, né? 10 views e sumir mês que vem. Isso que eu digo que a audiência não consegue ser formada, a tua comunidade. Para isso, tu vai o quê? Na internet é um jogo de muita tentativa para dar certo. Então, não deu certo esse formato aqui? Vou tentar esse. Deu? Como é que eu destrincho esse para fazer várias replicações desse mesmo formato? Conseguem entender? Isso também, gente, é o que eu falo, né? Como eu falei. Eu fiz o Mulheres Fortes do Norte e vi que não tinha o segundo capítulo, porque eu vou dar várias palestras. Por eu ser uma das primeiras influenciadoras, publicitária, sempre me chamavam para dar palestras de marketing digital. O marketing digital é diferente do marketing de influência. Primeira coisa. Você ser uma influenciadora em qualquer âmbito da sua vida, como empreendedora, como digital, como empresária, não é o marketing digital da tua empresa, tá? 2, a gente precisa de planejamento. Da mesma forma como as pessoas planejam o negócio, elas precisam planejar a criação de conteúdo. Porque criar conteúdo todo mundo faz. Criei um Reels aqui, bombou de visualizações. Mas e o próximo? E o próximo? Cadê? Sabe? Então, Isso é constância. Isso é constância. E aí dói na alma. Só que a gente precisa ter constância, se pagar, né? Porque desde o início, isso também eu falo muito nas minhas palestras, só voltando, eu fiz o Mulheres Fortes do Norte e o Norte Digital. Eu dava as palestras, pedia para levantar. Quem aqui trabalha com a sua rede social de forma profissional? Levantavam 1 ou 2 pessoas de uma amostra de 100. Isso para mim é muito sofrido. Primeiro como publicitária e segundo por causa da invisibilidade nortista. Como é que a gente vai hackear o sistema se a gente não tem acesso aos grandes meios de comunicação? É só através da internet. E a internet realmente é uma potência, né? Então, tem esse âmbito da gente colocar um megafone no nosso trabalho. Tipo, é muita autoridade no offline. Mas daqui a um tempo, com essa geração Z, não tem autoridade digital. E aí, quem vai ser essa mulher, sabe? Que é tão potência. A gente precisa estar equilibrando esses pratinhos. E como é que a gente faz isso? Estudando, né? As pessoas acham que é só abrir a câmera e falar, mas aí não tem essa constância. E como é que a gente estuda? Uma linha editorial. Eu vou falar de Amazônia, vou falar da minha família, vou falar de receita, não sei. Mas assim, a gente precisa ter uma linha editorial e segui-la. Porque as pessoas querem falar de tudo pra tudo e não falar nada pra ninguém. Quem fala pra todo mundo não fala pra nada. ninguém. Quem são tuas referências eu gosto digital? muito da Djamila. Eu acho que ela consegue ser uma escritora, influenciadora. Nossa, ela é incrível, assim, sabe? Sou a Michelle Obama. Que mulher pra mim. Sou, assim, apaixonada pelo conceito. Poderosas, 2 mulheres negras poderosas. Quando você consegue hackear o olhar dela do marketing, parece que é tão leve, né? Que ela é assim. Mas é toda uma equipe pensando, sabe? Uma trajetória de planejamento. Estratégia que eu consigo ver e admirar, sabe? Michelle Obama, pra mim, é um fenômeno, de Alguém verdade. daqui trazendo uma mulher do Norte? Mulher do Norte, eu gosto muito da Fafá. Eu acho que ela empodera muito quando você ouve as falas. Realmente tem aquela verdade de falar assim... Caramba, é isso que eu sinto, sabe? De ecoar pra mim como inspiração. Eu acho que a gente precisa ouvir mais mulheres, nós estamos aqui, nortistas, para que a gente se empodere. Então, eu ouço muito nas minhas redes. Dina, eu comecei a me procurar mais marcas autorais por tua causa. Eu tô fazendo esse olhar de visitar palácios, museus, essa questão mais cultural por tua causa. Então, eu acho que isso que é uma influência boa, sabe? Se eu, de alguma forma, eu atingir alguém nesse sentido de ter esse olhar, né, através do meu conteúdo, com mais cuidado, com mais carinho para sua ancestralidade, porque quem faz terapia aqui sabe, né, a gente precisa honrar as nossas origens, honrar pai e mãe é o básico, mas assim, quem tu és? Tu não saíste de uma espaçonave, então a gente tem uma trajetória para chegar até onde a gente chegou, né, e isso para mim diz muito dessa questão indígena, dessa questão de saberes populares, então se eu puder influenciar dessa forma, para mim... As marcas nacionais, o Pará tá no hype, né? Agora, Tacacá né? e tal.
Isso tem se convertido em negócios para os influenciadores daqui? As Acho que marcas sim. nacionais estão procurando mais? Acho que sim. Acho que a gente tem esse hype, mas eu vou deixar um lado crítico. Ainda tem algumas marcas que têm aquele olhar da terra exótica do descobrir a gente, né? Trazem influenciadores para dizer, o tacacá, sabe? E muitas das vezes a gente não se sente pertencente do nosso poder de fala. Acabam trazendo algumas falas estereotipadas. Consegue entender? E isso, a gente tem que estar muito unido. Por isso que eu falo, gente, por favor, a gente é potência, a gente é maravilhosa, a gente só precisa realmente hackear esse sistema para que a gente possa existir. Já sabem, né? O segredo é esse, é hackear esse sistema também. Pode seguir a Dina, obviamente, ela falou do TikTok, falou do Instagram, né? Já deu palestra, aceita convites, obviamente. Aceito. Né? É uma coisa que eu mais gosto dessa troca, né? O offline é E poderoso. ela tem conteúdo danada para poder falar. E aí a gente, obviamente, vai abanar agora aqui também, né? O nosso... tem que ser Pra assim. seguir também a gente aqui. Tá? Pode ser no pensei que Instagram, fosse pode pra ser no encerrar. YouTube. Pode ser no YouTube, pode ser na rede social que você quiser. A gente não tá no TikTok, quem sabe a gente Eu chega lá. vou dar já uma consultoria pra elas, tem que ter mais constância. Ó, pra aparecer. Tá vendo? Porque eu as sigo e admiro. E assim, tem um dia que a Adelaide tira e pá. Amo, sabe tudo. É maravilhosa, mas depois ela some, mana. É verdade. A Rita, então, é pincelada de assim, Minimalista. Ela é dessa geração. Ela Ela é já- dessa geração. Mana, eu tô achando, Rita. Ela é muito chique. Eu ela é hackeio, muito, né? Às vezes eu sou a barroca e às vezes eu desapareço. Eu entro na caverna de novo. Ai, A mas eu Rita já adoro faz quando a tu sai coisa. doida falando um monte de stories. É que eu fico... Olha, Dina, super obrigada, bonita. Saúde pra Obrigada. ti. A gente ficaria Seu aqui ao filme. pé, né? Mas eu ela também tem um ficaria. bebê pra... Vou já chegar pra próxima mamada, já. Ó, né? Essa é a vida, a corrida. Não é simples, né? Não. Mas é possível. Bonita, muito obrigada. Sucesso Obrigada, pra manas. você. Eu Tchau. Obrigada. sou muito Sucesso fã de pra você. verdade. Continuem. Vocês não imaginam tanto que já abriram mata pra chegar. É assim, até no meu trabalho foi muito inspirador. E continuem também, viu? Arrasou. Muito obrigada. Esse é o incentivo que a gente quer. A gente se vê semana que vem. Beijo. Tchau.